O domingo é o dia de culto por excelência. Isso nós sabemos pela leitura bíblica, sabemos pela quantidade de relatos e escritos históricos que temos em relação à história da igreja. Contudo, desde a mais remota antiguidade, a igreja atribuiu a certos domingos, bem como as semanas por elas iniciadas, ou seja, as semanas antecedentes, uma coloração especial, uma intenção memorial específica. É o que se chama de ano litúrgico, ou ano cristão, ou eclesiástico. Eu vou fazer uso do termo ano cristão aqui. A igreja é muito mais do que uma instituição que simplesmente abençoa os ritmos do mundo. Ela, ao contrário, põe em xeque este mundo e seus ritmos. Agora nós precisamos fazer algumas observações em relação à história do ano litúrgico, à história do calendário cristão. Precisamos estabelecer aqui dois problemas e tentar resolvê-los. O primeiro seria quando começaram os cristãos a celebrarem não somente o domingo em geral, mas um domingo específico ou uma festa em particular neste domingo. A segunda observação que precisamos fazer e trabalhar em cima dela é qual desses domingos ou festas transformou-se em um ponto de partida para o ano litúrgico cristão. Aqui neste vídeo eu vou fazer o uso do livro O Culto Cristão, Teologia e Prática, do professor teólogo suíço J.J. von Allmann, que foi professor na Universidade de Neuchâtel, ou Neuchâtel, eu não sei pronunciar. Os cristãos da Ásia Menor, já ali do século III, entraram em conflito com a Igreja de Roma no que concerne a data da Páscoa, ao se referirem expressamente ao ensino de João sobre o assunto. Nós vemos, entretanto, que desde a mais remota antiguidade da Igreja cristã, da Igreja primitiva, que é se celebrado a Páscoa. A Páscoa cristã ela é celebrada domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, aonde é partido o pão, aonde é entregue o cálice, aonde comungamos com Cristo, com o corpo de Cristo e com o corpo e o sangue de Cristo presente nos elementos da Eucaristia. Agora nós precisamos entender como que ocorreu esse desenvolvimento do calendário cristão. Precisamos estabelecer que a igreja primitiva ela não tinha essa ideia, esse aspecto de contar o tempo anualmente. Na verdade, eles contavam o tempo domingo após domingo, participando da Eucaristia, celebrando-se como o corpo de Cristo e estando em comunhão uns com os outros. Portanto, vemos que a partir do século II ali, que temos os relatos mais específicos em relação à celebração do ano cristão, tendo o marco ali da festa da Páscoa, a ressurreição de nosso Salvador, estabelecida anualmente. Um domingo no ano específico era comemorado a Páscoa cristã. E domingo após domingo, não obstante, também se era celebrada a Páscoa cristã. Portanto, vemos que um domingo específico era celebrada a Páscoa. Em meados do século II, então, é que veremos esses testemunhos mais claros em relação ao ano cristão e ao ano litúrgico. Muito cedo também, a celebração pascal ela era antecedida por 6 semanas de preparação, que ficaram conhecidas como a quaresma. Também, se nesse tempo, era preparado os catecumenatos sobre o pré-batismo, né? Ou seja, preparar as pessoas para receberem o santo batismo. Em seguida disso, nós temos as 7 semanas de júbilo que nos levam direto ao Pentecostes. E isso já se era celebrado anteriormente, muito antigo, antes da formação da Igreja de Roma e seu papado, onde muitas pessoas querem se desvincular dessas festas, desvincular destas festas, dizendo que elas são originadas no papado. Portanto, nós vemos também que demorou muito tempo para ser estabelecido e fixado uma data dessa grande semana que antecedia a Páscoa. O dia da Ascensão e o dia de Pentecostes também, por exemplo.
No começo da igreja, então, celebrava-se com efeito, durante uma semana de semanas, a vitória de Cristo, sua exaltação e a irrupção do século vindouro por meio da infusão do Espírito. Então, se era celebrado a Páscoa e o Pentecostes desde a época mais remota da igreja primitiva. Só mais tarde na igreja, todavia, é que começou-se a ser celebrado a Natividade de Nosso Salvador, ali por volta do século IV. Isso porque também temos que fazer nota de que na antiguidade não era esse costume ser celebrado natividade ou ser estabelecida uma data fixa de nascimento, em especial pela igreja cristã. Na verdade, era se celebrado a data dos mártires, quando aqueles padeciam pela sua crença em Cristo, por amor a Cristo. E ali sim eram estabelecidas algumas celebrações. Contudo, também podemos notar que essas festas elas passaram a ser também vinculadas com o cosmos. Passaram-se a ser estabelecidas de acordo com algumas especificações em relação ao solstício de verão, solstício de inverno, primavera e etc. Seja como for, nós temos indícios sólidos da Escritura e da história que a igreja primitiva celebrava festas anuais. Contudo, a Idade Medieval veio, e o que a Idade Medieval trouxe? Trouxe um afastamento do início dessas celebrações como algo benéfico para a igreja e tornou-las muito pesadas para o povo, né, para observar e etc. E foram também sendo acrescentados aí dia de santos, dia de São Arcanjo e etc, e etc. E aí então veio a reforma no século XVI. A reforma protestante ela aconteceu de diversas formas em diversos países, com várias ênfases. Nós vemos, portanto, que em alguns lugares foram-se mais conservatórios em relação à celebração dessas festas e outros houveram um afastamento totalmente radical em relação a elas. É o que vemos, por exemplo, na Escócia. A Escócia ela expurgou totalmente a celebração de tais festas. Contudo, vemos que a segunda Confissão Helvética posterior ela manteve isso. Os cânones de Dort também manteve a celebração das festas e disse que era especificamente uma questão da liberdade cristã dentro das igrejas. E vemos que as regiões, elas, como eu disse anteriormente, elas preservaram ou elas expurgaram isto. É o que vamos ver, por exemplo, na Suíça, que preservou, na Alemanha, que preservou. E isso eu estou falando de igrejas reformadas, tá? Que preservaram tais celebrações. Portanto, nós vemos que o ano litúrgico, com muita eficiência, ele impede a docetização do Evangelho. Ou seja, aquilo que está distante de nós, aquilo que não faz parte da nossa história. Contudo, nós vemos uma entronização do Cristo da história, redimindo a história e fazendo-nos observar a história através de sua vida, que foi a anunciação do seu nascimento, o seu nascimento, que é o Natal, a Epifania, a circuncisão, a Páscoa, né? A paixão, anteriormente a Páscoa e o Pentecostes. Nós vemos que tudo isso faz parte da história da redenção, da história da igreja, e, portanto, é legítimo celebrar. Com isso, eu quero deixar aqui essas contribuições, falando um pouquinho em relação à história do calendário cristão, e que nós temos a liberdade de observar essa história através da vida de nosso Salvador. Portanto, sim, é legítimo observarmos a história da redenção manifesta na história de nossas vidas.